Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, presta depoimento nesta segunda à Justiça Federal. E você vai ver também. Relator deve ler hoje parecer sobre denúncia contra presidente Michel Temer. Marcada para a próxima quarta, sabatina da indicada para o cargo de Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. E árvore genealógica pode ajudar no processo de reconhecimento de dupla cidadania. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está sendo ouvido pelo juiz Marcelo Bretas na Justiça Federal no Rio de Janeiro. A repórter Carolina Chaves, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, Sérgio Cabral foi intimado a prestar depoimento juntamente com outras duas pessoas acusadas de serem operadores do dinheiro que seria entregue ao ex-governador do Rio de Janeiro. Um desses era responsável por lavar dinheiro e também ocultar patrimônio. Uma concessionária de veículos e uma empresa de consultoria faziam parte do esquema. Quem delatou foi um dos donos dessa concessionária de veículos. Sérgio Cabral está preso desde o ano passado, acusado de estar envolvido em corrupção. Érica. Obrigada, Carolina. O parecer sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer deve ser lido pelo relator Sérgio Sveiter daqui a pouco, às 2h30, na Comissão de Constituição e Justiça. Quem fala ao vivo da Câmara dos Deputados é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. O plenário onde vai acontecer a apreciação do relatório já está aberto para os parlamentares, mas a sessão, como você mesmo disse, só começa às 2h30 da tarde. Os deputados fizeram um acordo para que não haja trabalhos durante a madrugada e, por isso, se for necessário, vão estender as reuniões até a sexta-feira. O presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Pacheco, também decidiu que não haverá oitivas durante a análise dessa denúncia. Os pedidos também para suspensão dos trâmites da CCJ foram negados também no Supremo Tribunal Federal. Agora a gente vai ver mais detalhes sobre a apreciação, essa análise do pedido dessa denúncia contra o presidente Michel Temer na reportagem. Vamos ver. De acordo com o calendário da CCJ, a previsão é de que na quarta-feira comecem as discussões sobre o relatório. Todos os membros têm direito à fala e foi feito um acordo para que outros 40 parlamentares que não pertencem à CCJ também possam se manifestar. A análise da denúncia por crime de corrupção passiva contra o presidente da República vai tomar boa parte da agenda da Câmara dos Deputados. A partir de quarta-feira não deve haver sessão de votação e o relator da comissão, Rodrigo Pacheco, marcou reuniões para todos os dias. A expectativa é de que o processo seja votado até o fim da semana. A Constituição determina que, em caso de acusação criminal no Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República, o pedido precisa ser autorizado pela Câmara dos Deputados. A análise do relatório tem início na CCJ, que se manifesta favorável ou contra o parecer. Em seguida, vai ao plenário da Câmara, que vota em definitivo a autorização. Para a admissibilidade da denúncia, são necessários 342 votos dos 513 deputados, 2/3 do total. O andamento da denúncia contra Temer também foi questionado no Supremo Tribunal Federal. No entanto, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, rejeitou o pedido de deputados da Rede e do PDT para suspender os trabalhos da CCJ até que a comissão colocasse em pauta a possibilidade de o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ser ouvido pelos parlamentares. Na decisão, Carmen Lúcia considerou ausentes os requisitos legais para a concessão de uma liminar. Foi marcada para a próxima quarta-feira a sabatina da indicada para o cargo de Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela será sabatinada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado. O relator é o senador Roberto Rocha. Raquel Dodge foi indicada para substituir Rodrigo Janot, que deixa o cargo no dia 17 de setembro. A expectativa é de uma reunião longa. Antes de responder às perguntas, Raquel Dodge deve fazer uma exposição. Durante a inquirição, cada senador tem 10 minutos para perguntar. A indicada tem o mesmo tempo para responder. São 5 minutos para réplica e 5 para tréplica. A última sabatina de Janot, em 2015, durou 10 horas.
Mais uma prisão relacionada à Operação Lava Jato. A mulher do ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro, Deise Neves, foi presa por suspeita, entre outros crimes, de envolvimento em lavagem de dinheiro. Na semana passada, o marido dela, Rogério Onofre, também foi preso pelas mesmas acusações. O pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. A esposa de Rogério Onofre, ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários, Deise Neves, foi presa na rodoviária de Curitiba, a caminho de Florianópolis. 3 dias antes, Onofre também tinha sido preso, acusado de fazer parte de uma organização criminosa do setor de transportes do Rio, responsável pelo pagamento de mais de 260 milhões de reais a políticos e agentes públicos do Estado, incluindo o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que teria recebido mais de 120 milhões entre 2010 e 2016. Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato no Rio afirmaram que Deise teve a ousadia de, poucos dias depois da prisão do marido e com os bens bloqueados, tentar reaver US$ 1.800.000 em contas no exterior, quase 6 milhões de reais. O dinheiro, aliás, não constava na declaração de imposto de renda do casal. Deise pode ser condenada pelos crimes de lavagem de dinheiro, atrapalhar as investigações, evasão de divisas e ajudar organização criminosa. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade a um estudante da Universidade de São Paulo acusado de tráfico de drogas. Mais informações com a repórter Samanta Peçanha. De acordo com a denúncia, o universitário foi flagrado com cerca de 390 gramas de maconha e 48 comprimidos de êxtase. Como a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, a defesa do estudante deu entrada em um habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o pedido. Os advogados, então, recorreram ao STJ, sob a justificativa de que o decreto prisional foi feito sem a fundamentação necessária. Porém, a defesa do universitário esqueceu de anexar ao processo uma cópia da decisão da Justiça Paulista, que inviabilizou a análise de suposto constrangimento ilegal sofrido pelo estudante. Por conta disso, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou o pedido de liminar. Foram solicitadas mais informações ao Tribunal de Justiça de São Paulo para o acórdão poder ser analisado posteriormente pela 5ª turma do STJ. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Quais as diferenças entre pirataria, falsificação e imitação? Saiba daqui a pouco, voltamos em instantes. Mesmo com o combate à fiscalização, no Brasil não é difícil encontrar produtos falsificados sendo vendidos livremente. Chamados de piratas, eles entram pelo país de várias formas e causam prejuízos bilionários. Na semana passada, a polícia prendeu em São Paulo uma quadrilha que falsificava cosméticos. A criatividade dos falsificadores e a semelhança dos produtos piratas em comparação aos originais muitas vezes impressionam. Óculos, bolsas, calçados, roupas, CDs e bebidas são apenas alguns dos produtos comercializados no país sem pagar impostos. Em geral, os produtos são fabricados em outros países, como China e Paraguai. A prática criminosa também afeta o dia a dia das empresas. Com menos rendimento por causa da pirataria, o mercado de trabalho também é atingido com demissões. De acordo com o Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, o comércio de produtos falsificados causa prejuízos de 115 bilhões de reais por ano. 35 bilhões são impostos que deixam de ser pagos. Em uma operação recente da Polícia Civil de São Paulo, 18 pessoas que integravam uma quadrilha de falsificação de cosméticos foram presas em cidades do interior paulista e na capital do estado. De acordo com as investigações, os produtos fabricados aqui também eram vendidos no Paraguai. E os prejuízos causados por estes criminosos podem chegar a 6 milhões de reais. As mercadorias foram apreendidas e os investigados vão responder por adulteração de cosméticos e organização criminosa. A pirataria também causa sérias consequências para quem está no ar. É que apesar de ilegais, ainda é comum no Brasil o funcionamento de rádios piratas. Sem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e do Ministério das Comunicações, elas são consideradas clandestinas e atrapalham bastante a comunicação dos pilotos de avião com as torres de comando, já que as interferências são frequentes. Quem é flagrado nesse tipo de atividade ilegal
também pode ser punido. Podemos enquadrar isso dentro do artigo 261 do Código Penal, que significa colocar em risco o sistema de navegação aérea como um todo, cujas penas vão de 2 a 6 anos e que pode ser, inclusive, até mesmo essa pena pode aumentar, pode ser dobrada em caso de ocorrência de acidentes, de dano material ou inclusive ferimentos ou mortes. Então é crime e é um crime que inclusive pode levar a um outro maior. Às vezes uma brincadeira aí, uma comunidade que quer se distrair, quer usar esse meio de informação, está cometendo aí um ato infracional muito grave, aliás, está cometendo um crime que vai além da infração. Pois é, para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Amaury Andrade. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Como a gente viu aí na reportagem, né, um crime que constantemente está na mídia, né? Não é raro se pegar pirataria, falsificação, aí lotes que entram no país por diversos meios. Qual a diferença, gostaria que o senhor explicasse, entre a réplica, a falsificação e a cópia? Muito bem, a réplica ela está muito vinculada à fabricação do produto de forma idêntica. O fabricante, ele permite, tem que ter a permissão do fabricante, ele permite que seja fabricado aquele produto com todas as medidas de forma idêntica. Já a cópia ela serve de inspiração. A pessoa que copia, ela vê um determinado produto e ela se inspira naquele produto e fabricando algo semelhante, não incorrendo assim em crime. Já a falsificação sim. Tanto pelo fato da pessoa oferir lucro, né, querer oferir lucro, ela copia de forma idêntica e ela vende aquele produto como se fosse o original. Então ele engana, né, a pessoa, incorrendo até mesmo assim nos crimes contra a propriedade intelectual daquele fabricante, que idealizou, que fabricou, que fez aquele produto. Aí a falsificação sim incorre no crime do artigo 184 do Código Penal, trazendo de forma semelhante, porque nós não temos na nossa legislação penal uma tipificação vinculada à falsificação em si. Bom, o falsificador aí, ele pode tanto tentar enganar o consumidor e dizer que aquilo lá é o original, o produto original, como o comprador também pode saber que ele está comprando uma coisa bem mais barata e falsificada aí. Se a pessoa que está comprando, ela também está cometendo algum tipo de crime, sabendo que aquele negócio é falsificado? Bem, para o delegado que investiga, o promotor de justiça que vai denunciar, ele, pelo entendimento dele, está mais próximo e vinculado ao crime de receptação. O crime de receptação tem 5 verbos, e dentro de um dos verbos tem o adquirir. E quando eu falo assim, adquirir, é adquirir para obter lucro. Aquela pessoa que adquire um produto, sabendo que aquele produto ele é oriundo de uma questão criminosa, de um crime anterior criminoso, e aí a pessoa pode incorrer no crime de receptação, justamente porque ela está comprando uma coisa mais barata, ela sabe que não é original e que se tiver esse produto anterior sido falsificado, aí a pessoa incorre no crime de receptação do artigo 180 do Código Penal. E se ela não souber, for enganada também? Bem, aí se ela for enganada, a depender da modalidade, ela cai na questão da réplica, né? Pessoa que vende uma réplica, ou através de uma cópia, que é o produto em que a pessoa não colocou a marca, não destinou uma máquina específica e não enganou. E as empresas brasileiras que produzem, até não só brasileiras, que produzem perfumes muito parecidos, que vendem perfumes similares a outros, não usam o nome do perfume, mas usam que aquele perfume foi inspirado ou ele é muito semelhante àquele perfume de marca. Isso é um crime ou não? Isso pode ser feito? Sim. A pessoa pode incorrer no crime se porventura aquela pessoa utilizou da fragrância e vinculada a essa fragrância, colocou a marca. Se ela expressou a marca do produto, falando que aquele produto é de tal marca específica, aí ela de fato incorre crime. Agora, tão somente em relação à fragrância, se não colocar a marca no rótulo do produto, aí não incorre no crime. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, então. Só um minutinho, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Árvore genealógica é caminho para quem precisa comprovar o direito à dupla cidadania. A gente volta já já. O Jornal
da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com a advogada Amaury Andrade, que hoje está falando com a gente a respeito de pirataria, generalizando aí todos esses tipos de crime. Pirataria, o nome que as pessoas mais conhecem, né, doutor? Confeccionar réplicas de bolsas de marca e colocar aquela plaquinha que as pessoas colocam na réplica ali com o nome da loja famosa, que vende uma bolsa aí por 5, 6 mil reais. Isso é crime? Bem, se for vinculado à réplica, a réplica tem autorização do fabricante. O fabricante, por uma questão estratégica de mercado, ele tem uma bolsa de 5 mil reais, mas ele quer atingir também com essa mesma bolsa um público de uma baixa renda. Então, ele pode autorizar a fabricação do produto, logicamente com matérias-primas bem mais em conta, bem mais barata, e atingir esse público-alvo. Agora, a réplica exige autorização do fabricante. Se o fabricante não autorizou e a pessoa pegou a plaquinha, colocou alguma coisa para identificar aquele produto com aquela marca, aí a pessoa incorre na falsificação. E a falsificação vinculada ao crime de propriedade intelectual, que está vinculado ao artigo 184, né, a autoria, então ela incorre nesse crime que a pena é de 3 meses a 1 ano. No caso de uma fiscalização, dessa pessoa ser abordada, esse pedido de autorização aí é pedido no ato da fiscalização? Muito bem. Esse é o grande... Né, o grande vilão da coisa aí, porque o Brasil tem tanta falsificação, tanta vinculação de mercadoria nesse tipo. Não tem, a fiscalização ela deveria exigir, mas como ela não exige, o fiscal, o policial, o fiscalizador ali que está no momento da abordagem, ele não tem condições de fazer uma perícia para saber se aquele produto é falsificado ou não. Quem tem mais condições é o próprio fabricante, de ir ali numa feira, de ir até um local, um comércio, e ele mesmo fazer essa abordagem. Mas deveria se exigir, porque o fabricante, uma vez não autorizando, aí incorre em crime. No caso, a gente falou das pessoas que vão e compram um produto desse, que podem até ser punidas se ela não souber que está comprando um produto adulterado, e também pode ser enganada, comprar gato por lebre, digamos assim, né? Mas no caso de uma loja, por exemplo, que adquire esses produtos falsificados e vende, uma loja com CNPJ, com tudo, qual a punição para essa loja? Bem, ela pode incorrer em crime de uma receptação, ela vendendo um produto que é um determinado produto de crime, ela pode incorrer numa receptação, ela pode incorrer numa falsificação de produtos. Então, ela pode ser punida e a pena de receptação é de 1 a 4 anos. Então, a própria loja que vai vender, ela pode incorrer, sim, numa situação criminosa. A gente pode lembrar que existe um crime até anterior a esse aí também, porque muitas vezes o produto não é fabricado no Brasil e pode ter descaminho, né, envolvido? Isso, o descaminho, né, e o contrabando estão vinculados com a vinda do produto de um outro país, né? Agora, a falsificação, né, a pirataria, que nem você bem colocou, que é um nome muito famigerado para a pirataria, que está vinculado a esses três, né, réplica, falsificação e cópia, a pirataria é a fabricação do produto em si, né, que atinge a propriedade intelectual daquela pessoa que idealizou, né, vamos se dizer, né, a própria norma penal, ela veio uma norma penal em branco. Por quê? Porque a Lei 9.610 colocou a possibilidade de entender quem é o autor, aquela pessoa que idealiza um determinado produto. Então, pelo fato do Código Penal não ter essa norma escrita, né, bem clara, a Lei 9.610, ela veio para suprir essa carência. Saindo agora desse ambiente do objeto palpável, né, que a gente está falando de bolsa, de produtos, de DVD, que podem ser muito falsificados aí, existe também no mundo, na internet, onde as músicas e filmes são baixados, são usados e muitas vezes reproduzidos em DVDs para ser vendidos. Isso também é crime? É uma pirataria? Aí cai dentro da falsificação. Dentro da modalidade pirataria, falsificação. Por quê? Porque a pessoa que faz o download, faz uma cópia, baixa um produto, né, uma música, um filme, se ela baixar
aquele determinado produto, né, entre aspas, para vender, para comercializar, para oferir lucros diretos ou indiretos, aí sim a pessoa incorre nesse crime de falsificação vinculado ao artigo 184 do Código Penal. Se for só para ela ouvir? Sim, aí a priori, como nós não temos nenhuma norma, que nem acontece com tráfico de drogas ou consumo de droga para uso pessoal, como não temos nenhuma norma no sentido de a pessoa baixar, né, fazer um download para utilização, aí não tenho nenhuma punição nesse sentido. Tá ótimo. Muito obrigada, doutor, pela participação. Eu conversei com o advogado Amaury Andrade, que conversou com a gente a respeito da falsificação, da imitação e cópia. Obrigada, doutor. Obrigado. Até uma próxima. TST mantém reprovação em concurso público de um candidato ao cargo de leiturista dos registros de energia elétrica no Piauí. Considerado sem aptidão física, o candidato entrou com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho do Piauí. Ele alegou que a exigência de teste físico expressa no edital não estava prevista em lei e seria desproporcional para o cargo. O TRT da 22ª Região aceitou o pedido, mudando a sentença dada em primeira instância e determinou que a empresa classificasse o candidato imediatamente. O caso chegou à 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, onde os ministros tiveram um entendimento diferente do regional. O relator do caso, ministro Alexandre Agra Belmonte, citou o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, que afirma que a ocupação de cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão. O ministro Alexandre Agra Belmonte afirmou ainda ser notório que o leiturista, profissional que realiza a verificação e leitura dos registros de energia elétrica, percorrendo determinada rota pré-estabelecida, necessita sim de resistência física, sendo, portanto, legítima a exigência do exame de aptidão no processo de seleção. Já foram apresentados embargos de declaração ainda não julgados. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, recebeu senadores que pedem a suspensão da votação da reforma trabalhista no Senado Federal. Os senadores Lindbergh Farias, Paulo Rocha e José Pimentel e outros 6 senadores são autores de um mandado de segurança apresentado na semana passada no Supremo Tribunal Federal. Eles querem suspender a votação da reforma trabalhista no Senado, marcada para amanhã. Isso porque, segundo os parlamentares, na proposta não consta informações sobre o impacto orçamentário com as mudanças trabalhistas, como é exigido pela lei. Nós temos uma emenda constitucional 95, a que fala do teto dos gastos. E na votação dessa emenda constitucional surgiram 2 dispositivos, o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias e o artigo 114. O que diz o artigo 113? Diz que uma proposição legislativa tem que vir acompanhado da estimativa do impacto orçamentário e financeiro. E o artigo 114 diz aqui de forma muito clara que se não vier acompanhado do impacto orçamentário e financeiro, 1/5 dos senadores, no caso 16, apresentam um requerimento que susta a tramitação da votação desse projeto por 20 dias. Nós apresentamos um requerimento assinado por 19 senadores e estamos muito confiantes, porque está expresso aqui, volto a dizer, no artigo 114 do ato das disposições constitucionais transitórias. Entramos com esse mandado de segurança, conversamos com a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, e estamos esperançosos de impedir a votação de um projeto tão criminoso para os trabalhadores brasileiros como esse da reforma trabalhista. A forma atual de organizarmos a vida econômica, política e social nasceu há 228 anos. A queda da Bastilha, uma fortaleza medieval em Paris, marcou o início da Revolução Francesa em 14 de julho de 1789. No Direito Sem Fronteiras desta semana, você vai saber sobre a revolta que foi marcada por mortes e obrigou as classes dominantes a mudarem a forma de governabilidade. Liberdade, fraternidade e igualdade saíram do papel e passaram a fazer parte do dia a dia dos franceses. E depois de vários países do Ocidente. O Direito Sem Fronteiras é logo mais às 8 da noite. A árvore genealógica é uma espécie de mapa das conexões entre os membros da família. Um documento que mostra ancestrais, casamentos, filhos, netos e outros descendentes. Informações importantes para quem precisa, por exemplo, comprovar o direito a uma dupla cidadania.
Esse é José da Fonseca Lanes. Chegou ao Brasil em 1805. Veio da França, desembarcou no Rio de Janeiro e foi direto para Carangola, no sul de Minas Gerais. Ele é o topo da árvore genealógica da família Lanes em solo brasileiro, já com 6 gerações aqui. O Sérgio é o bisneto que resolveu estudar as origens da família a fundo. Fui na origem, eu fui no local, fui em Carangola. Eu estive lá em Natividade, entendeu? Foi no Rio de Janeiro e pegando documentos, coletando, perguntando, sempre perguntando. Tive até coletido na prefeitura de Carangola para saber dessas, no cartório em Carangola, saber dessa escritura que eu já mostrei. Tá? E isso aí vai puxando a gente para ir, né? Já fui até no cemitério, quer saber? Até em cemitério nós fomos. É documentos, é informação e hoje muita ajuda tecnologia, né? Então você entrar no site aí, tem muita coisa. Facebook, então, isso é uma maravilha hoje. A árvore genealógica é um histórico familiar. No topo ficam os mais velhos e as folhas representam os novos nascimentos e novas conexões familiares. Muitas pessoas desvendam as delas para conseguir dupla cidadania. Um processo demorado. Não é um processo fácil, é bem burocrático. Tem que pegar todos esses documentos do estrangeiro até o último requerente, nascimento, casamento e óbito. Todos esses documentos, eles não podem ter divergências, não pode ter erros de nomes, não pode ter autodeclaração de paternidade. Então, tem uma série de requisitos nesses documentos também para serem analisados para que o país do que se pleiteia cidadania realmente declare o direito e passe essa cidadania. Outras para pleitear juridicamente a participação na divisão de patrimônio de familiares ainda não reconhecidos. No caso do Sérgio, a busca pela árvore genealógica foi também um exercício estimulante. Aí foi a curiosidade, foi despertando quem faz o quê. De onde vem, onde foi morar, para onde foi. Até chegamos, fui até Paris para ver isso, que eu achei que era de Paris, mas não é bem de Paris, é da cidade do interior lá da França. A gente viu o quanto é bom a gente pegar a história da família. E a gente vê que a gente, os brasileiros, todo mundo é descendente de alguma coisa. Não é bem brasileiro, né? A gente vem lá dos europeus, de todo lugar, vem da África, de vários países. E todo mundo é igual no final. A gente vê que se junta, isso aí é um espetáculo. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.